aqui é o sujeitinho lá, esse que vocês estavam vendo lá renderizado, né? Certo. Esse aqui é um índio, né, americano que eu tô trabalhando. A diferença desse mês, na verdade, né, porque eu dou essas aulas online, né, eu comecei em maio a dar aulas online, né, o pessoal, eu perguntei primeiro, né, acho que foi em, sei lá, abril, alguma coisa assim, eu perguntei online, cara, no Facebook, eu falei assim, olha, eu tô sem grana, né, a gente mora aqui na Califórnia, em Marin, né, que na verdade é o lugar mais caro dos Estados Unidos, na verdade, né, o lugar mais caro que se encontra aqui, é mais caro que Nova York, na verdade, é um negócio bizarro. E apesar da minha mulher ser enfermeira, eu trabalhar na ILM e tudo mais, né, cara, grana, quando você tem 2 filhos, né, que a gente tem um de 6 anos e um de 9 anos agora, né, o Matias e o James. E não tem grana, cara, assim, quando você começa a pagar a escola e tudo mais, né? Uhum. Daí eu postei online, eu falei assim, olha, é o seguinte, tô sem grana e eu vou fazer um acordo com vocês aqui, eu posso dar aula, ensinar como é que eu faço meus retratos realistas e vocês me ajudam a pagar, né? A gente precisa colocar um telhado novo na nossa casa, que a gente tem uma goteira por alguns anos, né? Uhum. E então, para colocar o telhado, eu vou precisar, sei lá, né, $15 mil aqui, né? Então, preciso de grana. Então, quem tiver interessado, me fala que eu vou tentar montar um cursinho online, né? E aí, cara, eu tinha a intenção de dar um curso, assim, pra sei lá, 20 pessoas, né? Alguma coisa assim, né? Cobrando, sei lá, $850, alguma coisa assim, né? Uhum. E eu pensei assim, pô, isso vai pagar pelo telhado e aí vai ser isso, vou dar só uma aula, né? E daí o que aconteceu, cara, é que o interesse foi muito grande, né? Assim, em 24 horas eu tive 85 pessoas que se manifestaram interessadas. E daí acabou que eu tive que montar o curso para maio, junho e julho também. Então as 3 turmas praticamente lotaram de cara, assim. Eu fiquei muito chocado com o negócio, cara. Sensacional. Então foi bastante sucesso, assim, né? E daí depois de julho eu acabei fazendo uma pausa, né? Agosto, setembro. E daí montei uma outra de outubro também, que acabou agora, que foi esse índio aqui, né? Uhum. A diferença, na verdade, é que nos outros... as outras aulas, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu só passar. Deixa eu só achar outros aqui. Então, se eu for aqui para o Stan Winston. Na aula de maio. Deixa eu ver aqui se eu acho os últimos. Então, na aula de maio, eu modelei esse cara aqui, né, que é o Stan Winston, né, que na verdade foi o cara também que eu tava falando, né, sobre o Jurassic Park, né, na verdade ele que estava envolvido no estúdio que fez os dinossauros, a parte realista dos dinossauros, né, os robôs e tudo mais, né, foi tudo feito lá pelo Stan Winston. E então, assim, esse modelo aqui, eu comecei durante essa aula, e agora as aulas a minha intenção era fazer o seguinte, era tomar um risco, né, porque eu gosto de fazer essas coisas, né? Me dar um tiro no pé, na verdade, né? Então, assim, eu vou começar, a minha intenção é modelar esse cara. Não sei se vai ficar legal no final, mas, assim, eu vou tentar fazer o mais legal que eu consigo, né? Claro. E durante essa aula aqui, modelei. Então, a modelagem é toda feita, assim, na munheca, né? Isso aqui são algumas das etapas, assim, antes, né? Fazendo teste de luz e tudo mais. Muito engraçado, assim, o cabelo. E aí, por exemplo, né, a minha intenção era ensinar tudo, né? Então eu comecei minhas aulas assim, eu vou ensinar como é que faz a parte de modelagem, começando assim de um modelo já pré-pronto, ou de uma esfera, ou qualquer coisa que seja. Então tem, por exemplo, a classe de julho foi começada de uma esfera, quando eu modelei minha esposa, né? Uhum. E esse aqui foi começado de um modelo bem simples, assim. Transformado nesse aqui. Então, a pintura das texturas, né, da pele e tudo mais, é tudo pintado à mão, então é tudo feito no ZBrush com o Polypaint, né? Caraca. Então tudo é feito na munheca. A escultura, por exemplo, do detalhamento da pele, eu ensino como, por exemplo, modelar um poro, por exemplo, e depois desse poro a gente monta um array de poros, né, um cluster de poros, e daí usa esses poros para fazer a parte do detalhamento básico da pele, depois tem todas a parte de micro rugas e tudo mais, né? Então eu comecei isso aqui como se fosse um teste, né, essa aula de maio, e daí desse aqui eu fui para junho, que foi o Ray Harryhausen, que eu nunca terminei, ainda tenho que terminar, e depois para julho
foi esse daqui, que foi a minha mulher. Esse trabalho você pode encontrar lá no meu Instagram, né? Ainda não tá tudo no ArtStation, mas no Instagram tá lá. Então aqui tem um retrato da minha mulher que ficou ainda não terminado, né? Mas assim, aqui, né? Aqui, né? O desafio aqui era mais o cabelo, né? Que ainda tem que trabalhar, ainda tem umas partes também, ainda precisa bastante trabalho lá. Então, assim, a cada mês é um desafio novo, né? Tipo assim, eu comecei fazendo 2 caras velhos, depois foi minha mulher, que é assim, já mais uma coisa diferente, mas todos eles são de likeness, assim, tipo, você tem que prestar atenção, você tem que achar referências, né, pra modelar o likeness, mas sempre evitando usar, assim, como se fosse um blueprint, né, tipo alguma coisa no fundo, assim. Sim. Usando mais, assim, a tua observação mesmo pra treinar o teu olho mesmo, né, então, assim, os modelos que eu faço nunca são, assim, perfeitos, entendeu, assim, não tem um compromisso de fazer a coisa idêntica com o personagem, com a pessoa real, porque eu não tô usando, assim, scans, qualquer coisa assim. Então é tudo no olhômetro mesmo. Então ele nunca vai ficar perfeito, mas ele tem que parecer realista, entendeu? Tem que parecer vivo, né? Isso que é a minha intenção principal com os meus modelos. Agora, quando foi na aula de julho, que é esse cara aqui, outubro, a minha intenção foi diferente. Em vez de fazer um modelo baseado em likeness de alguém bem específico, foi fazer criar um modelo realista, mas que seja fictício, né? Então a minha intenção tipo assim, eu coletei várias referências de índios nativos aqui dos Estados Unidos, e daí eu comecei assim, tipo, quais são os elementos que eu gosto mais nessas fotos, né? Então assim, por exemplo, os lábios eu gosto mais desse cara aqui, o nariz mais desse cara, entendeu? Você foi misturando, né? Fui misturando e fazendo o meu próprio Frankenstein, entendeu? E ao mesmo tempo aquela coisa, né? Quando você trabalha com isso há bastante tempo, você acaba montando como se fosse uma biblioteca no teu cérebro, né? De coisas que você aprecia mais. Por exemplo, tem vários artistas que modelam só mulheres, assim, gostosinhas, né? E eles têm, assim, um estilo, sabe? Assim, que elas são muito parecidas, né? Assim, as expressões, as feições faciais e tudo mais. Porque é aquela coisa que você depura, né? Assim, ao longo dos anos você depura e tem coisas que você tem preferência. Então, mesmo que você esteja olhando, às vezes, né, para uma referência real, acaba que você coloca um pouquinho daquilo que você gosta, na verdade. É um gosto pessoal, né? E acaba que isso permeia o teu trabalho. Então, várias pessoas chegam para mim e falam assim, pô, eu posso ver o teu estilo, né, nesse personagem. Mesmo que seja um personagem realista, eu vejo o teu estilo ali, né? Porque realmente, são coisas que são feitas de propósito, né? Você, tipo, em vez de fazer essa coisa e copiar exatamente o que eu tô vendo, eu gosto do nariz um pouco mais dessa maneira, entendeu? Na verdade, esse nariz aqui eu não gosto muito ainda, vou trabalhar nele, deixar uma coisa mais interessante. Mas, então, é a coisa assim, tipo, você coloca um pouco de si mesmo no trabalho, acho que isso é importante, entendeu? Quando você trabalha com scans, com texturas já pré-prontas, ou fotografias, ou Texture XYZ, né, que é excelente por sinal como produto, né, acaba que você deixa a coisa um pouco mais estéril, né, assim, tipo, é uma coisa mais estéril, não tem tanta personalidade, porque você está fazendo uma coisa realista, mas uma coisa realista sem um pouco de você, entendeu? Então, quando eu dou essas aulas online, eu incentivo o povo a deixar um pouco uma boa margem para a criatividade, entendeu? Sim. Por exemplo, quando eu estou esculpindo os poros, né? Eu posso mostrar aqui, deixa eu voltar para o meu ZBrush. Então, deixa eu só tirar essa textura aqui, que você pode ver o que está acontecendo lá com a pele. Então aqui, se eu mudar, por exemplo, para a parte de HD, né? Tudo que eu esculpo no ZBrush eu uso HD, porque com HD eu consigo colocar muito mais detalhe, né? Claro. Então com HD... esse modelo aqui, por exemplo, tem quase 80 milhões, né, de polígonos só para a cabeça, né? Então, se eu for aqui e eu só pressionar A, só para entrar em HD, ele vai me dar aqui, já está mostrando aqui em cima, 31,5 milhões de polígonos, né? Então, agora eu estou vendo em HD, né? Então, vou mudar aqui para isso. Então, se eu for aqui pertinho, né, você vai ver os detalhes. Tem muita coisa ali que você não conseguiria esculpir se não fosse HD, né? Sim, sim. E mesmo que conseguisse, ia ficar pesado pra caramba pra poder exportar os mapas de Displacement Maps, né?
Então aqui, tudo que você tá vendo é tudo esculpido à mão, né? Não tem Texture XYZ, qualquer coisa assim. É tudo feito com... assim, qual é que é o brush que você usa, né? Os caras perguntam, né? Assim, mostra o brush aí. E aquela coisa de brincadeira, né? Tipo, se eu compartilhar meu brush, você vai ficar bom pra caralho, né? Então, assim, por exemplo, meu brush, qual é o brush que eu uso, né? Então aqui, né? Revelação aqui, né? Agora aqui vai ser um negócio... impactante. Se eu tivesse um tambor aqui, já ia fazer um... não, né? Drum roll, né, cara? Ó, meu brush favorito, Standard, com o Alpha 39. Vai tomar no cu, mano. E aqui com o Modify, né, cara? Eu modifico a curva aqui pra fazer uma pontinha. E vou lá no meu Stroke e coloco lá um Lazy Mouse de 0.02, né? E é isso, cara. Esse é meu... Aí tá o segredo revelado, né? Sei. Então, com isso aqui, cara, com essa parada aqui agora, vocês vão ficar fodas pra caralho no ZBrush. Ou seja, usa a ferramenta padrão que já dá pra fazer muita coisa, né? Exatamente, né? Aquela coisa, cara, pô, o nego fica alucinado com... Porque aquela coisa, se você não tiver uma noção muito boa de forma mesmo, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma escultura aqui de algumas partes que eu posso esculpir com esse mesmo brush. Vamos fazer aqui, por exemplo. Esses micro tracinhos aqui, né, ao redor da boca, né? Daí você pode, por exemplo, combinar, por exemplo, quando você vê os poros, quando eu vou fazer umas rugas, por exemplo, eu tento conectar alguns desses poros, né? Tipo assim, conecto o próximo. Porque isso que acontece com a pele, na verdade, né? Tem essa estrutura mais macia, né, com os poros. E daí acaba que é o ponto de menos resistência, né? Para criar rugas, é quando esses poros tipo se conectam uns com os outros. Sim. Então, assim, com esse mesmo brush eu faço essa parte de conexão lá, faço esses micro tracinhos, você vê ao redor da boca aqui. Ainda tem muita margem para colocar muito mais detalhe nesse personagem. Você pode ver que tem várias coisas aqui que ainda estão meio um pouco toscas ali, né? Então, mas aqui, por exemplo, para os lábios, né? Você pode vir, por exemplo, né, com esse brush e detalhar essa parte dos lábios todos, tentando evitar, por exemplo, fazer muita coisa paralela, né? Então, se eu faço muito paralelo, eu coloco um pouquinho mais de ângulo às vezes, né? Especialmente com esses caras aqui, né? Para ter um pouquinho mais de, né? E usa bastante a pressão da tablet também, né? Então, em vez de fazer uma coisa com uma pressão constante, você vai e pressiona um pouco mais e um pouco menos no final, né? Sim. Tenta usar um pouquinho mais, cruzar isso aqui para dar uma estrutura um pouco mais orgânica. Então, tem várias coisas que você pode fazer com esse mesmo brush. Agora, por exemplo, tem várias coisas que eu faço também. Você sabe, por exemplo, você faz escultura tradicional com argila, né? Uhum. O problema que você enfrenta é que se você não tiver uma estrutura sólida, as suas formas primárias não forem sólidas, não dá para mudar, né? Por exemplo, assim, depois que você colocar todo o detalhe no final, se a estrutura básica primária não for sólida, você vai ter que desfazer, vai ter que apagar um monte de coisa para poder fazer. Agora, quando você trabalha com uma mídia digital, o que é bacana disso é que você pode a qualquer momento, né, ir num nível mais baixo de subdivisão, por exemplo, nesse nível aqui, né, que não tem tanto detalhe. E daí você pode fazer coisas, né, colocar uns detalhes mais médios, assim, né? Então, por exemplo, se eu quisesse adicionar uns detalhes mais médios aqui, eu poderia colocar, por exemplo, usando esse mesmo brush, colocar uma intensidade de, sei lá, 4 aqui, colocar o brush, fazer ele grandão, né, com intensidade bem baixa, e eu posso, por exemplo, ir nessa área aqui, ó, e adicionar umas formas maiores, assim, né? Fazer um vínculo maior. Então, assim, o que o povo acaba enfrentando várias vezes, eu vejo isso como sendo uma coisa recorrente mesmo, né? É que você vai da forma primária direto para a forma terciária, que são os poros e as rugas, né? Sim, sim. Que o povo fica muito seduzido, né, pela coisa a possibilidade de detalhamento do personagem, né? Sim. Mas o que acontece é que o detalhamento em si não é nada se não tiver uma forma sólida. Claro. Né? Porque o que acontece? Você vai olhar, por exemplo, uma foto, né, uma renderização, alguém postou, por exemplo, assim, né, de frente. E às vezes o modelo assim tá perfeito de frente, né? Daí você olha, o cara começa a postar umas paradas de lado. Daí de lado, tosco, assim, por exemplo, a cara tá achatada. Sim. 3/4, né? Você olha a cara, tem alguma coisa assim, por exemplo, tem uma desconexão, né, entre a posição dos olhos em relação ao nariz, em relação à boca, que ou tá muito profundo ou tá muito pronunciado, entendeu? Então, assim, aquela questão de
de coisas básicas mesmo da proporção que não estão funcionando, entendeu? E daí quando você olha de longe, por exemplo, né, coloca pequenininho assim, se o modelo não for bom, não vai funcionar, cara, se você estiver só preocupado com os detalhes, entendeu? Então aquela coisa de constantemente analisar o modelo de outros ângulos, vai de baixo, de cima, né, coloca pequenininho na tela, olha de cabeça para baixo, por exemplo, né? Isso aqui é uma dica que eu dou direto também. Quando você está trabalhando como eu trabalho, por exemplo, que é de noite, assim, tipo de madrugada, né? Vou para a cama, sei lá, 2h30 da manhã. Quando você está, depois de um dia inteiro de trabalho, né, no estúdio, na LM, você está assim, o cérebro está fritado, né? Então, ainda tem que dar minhas aulas, né, no final, assim, do dia, né, aulas das 9h30 da noite às 11h30 da noite. Daí tem que preparar os vídeos para upload, então eu vou para a cama assim tardão. Então, nesse meio tempo, eu acabo trabalhando mais no meu modelo. Então, você pode ter uma ideia de que eu estou completamente fritado, né, naquela hora. Então, a maneira como o teu cérebro funciona é que, se você tá muito cansado, né, cara, o cérebro começa a te dizer, pô, isso tá bom pra caramba, vai dormir, né, cara? Sim. Assim, já tá bom, você já chegou lá, entendeu? Então é muito comum você achar que o modelo tá excelente assim antes de dormir, daí você acorda de manhã assim e você olha, pô, que merda, cara, não tá bom coisa nenhuma, né? Meu cérebro me enganou. Nossa mente precisa de um intervalinho, né, que seja pouco. Um intervalo, Então o que eu faço? Eu me forço, né, continuar trabalhando usando essa coisa de, né, mudar o modelo completamente, né? Olha de cabeça para baixo mesmo. Claro. E daí o teu cérebro dá um refresh, né, cara? Tipo assim, ó, não parece com aquele modelo que eu tava trabalhando, parece uma coisa totalmente diferente. Daí você consegue lá perceber, né? Você vai, tipo, ó, essa área aqui eu posso puxar um pouquinho aqui, não tá, né? Não tem uma gravidade ainda acontecendo lá como eu gostaria. Daí eu começo a olhar aqui para as olheiras aqui, né? Daí eu olho isso daqui, por exemplo, né? A olheira aqui, na verdade, é como se fosse um eco do olho em si, né? Sim. Então, se ela tiver, por exemplo, assim, como um formato que tá meio bagunçado, eu vou tentar, olha, provavelmente se eu puxar isso aqui um pouquinho mais para parecer mais um eco do olho em si, né? Vai ficar mais interessante e um pouquinho mais, assim, né? Convincente, né? Em termos de realismo, né? Então eu vou puxar um pouco essa área, né? E tentar usar essa área aqui, né? A não ser que, claro, né? Se você tiver uma expressão facial, né? Uma expressão facial, por exemplo, vai te adicionar aqui como se tivesse, né? Colocar um pouco mais de volume aqui e tal, né? Como se estivesse fazendo um squint, um squint, né? Um apertãozinho ali. Sim. Então, esse tipo de coisa, né? Então, com isso, né? Por exemplo, aqui de baixo, né? Eu consigo ver, normalmente tem um plano aqui, né? De baixo, nessa área aqui do nariz. Sim. Então, eu posso reforçar ele aqui, que eu não estava vendo de outros ângulos, né? E, né? Esse tipo de coisa, você vai o modelo inteiro, você começa a refinar o modelo, né? Daí quando você olha de outro ângulo, né, o cérebro já está um pouco mais acostumado com o outro, agora eu posso voltar para esse daqui, sensacional, né? E começar a trabalhar de novo. Os caras que fazem 2D, né, eles usam muito essa coisa de dar um flip, né? Assim, um flip horizontal, né? Sim. E como eu não tenho esse acesso a isso, né? Isso seria uma coisa interessante de sugerir para os caras do ZBrush, né? A possibilidade de fazer um flip como se fosse só no display mesmo, né? Assim, tipo, você poder trabalhar no modelo flipado também. Sim. Mas eu uso esse flip vertical, na verdade. Eu acho que eles vão escutar melhor você, cara. Manda a cartinha lá. Então é isso, cara, assim. Agora, tem uma coisa também que acontece direto, né? Que é aquela coisa dos poros, né? Assim, eu ensino como fazer os poros, né? Esculpidos. Que, na verdade, se eu mostrar aqui é um testezinho de poros, né, que eu tava fazendo. Isso aqui que eu esculpi na hora para os alunos, para eles verem, né, mostrando, por exemplo, o poro, na verdade, que eu esculpo é praticamente isso daqui, né, assim, visto de lado, tem essa ponta ali, né, Sim. que é uma coisa, tem um degradê bacana, e aí eu tava mostrando para eles a questão, né, quando você faz eles muito afastados, assim, né, os poros muito afastados, e não fica muito realista. Quando você faz eles muito juntos, também não fica muito realista. Você tem que achar um ponto onde eles começam a se comunicar, né? Na verdade, você vê que tem esses raiozinhos aqui saindo deles. É um ponto onde eles começam quase a se tocar. E daí, se você fizer da maneira correta, com esses travesseirinhos aqui no meio, né? Acaba que você cria como se fosse uma network, né, de detalhes, na verdade. Então, bacana que você, durante o seu projeto, você vai criando outras subtools para estudar, para prototipar uma ferramenta para poder utilizar na sua masterpiece. Exatamente. Cara, sensacional isso.
Então, tudo isso, por exemplo, aquele poro foi esculpido com esse mesmo brush que eu acabei de montar aqui para vocês, né? Mesmo brush, aquele o standard, né? Foi esculpido daquela maneira, com um pouquinho de clay build-up, que é um dos meus favoritos, né? Que eu construo as formas com muito clay build-up. E o movie brush, né? Então, assim, tipo, esses 3 brushes são os que eu uso mais, assim. E daí, por exemplo, se eu preciso de um brush específico, né? Um alpha específico, tipo esse aqui dos poros, né? Ou aqueles de clay, né? Que eu fiz essas várias renderizações de clay. É tudo esculpido usando essas ferramentas básicas do ZBrush. E daí eu crio meus próprios brushes, daí depois eu começo a fazer a parada, né? Acontecer. Mas assim, eu tenho uma biblioteca do Texture XYZ que o dono, né? O Jeremy me deu lá vários anos atrás, quando ele começou a fazer. Que tá lá guardado, eu não uso, né? Pro meu trabalho, especialmente para esses trabalhos das classes, né? Mas eu tenho algumas coisas, por exemplo, aqui, né? Que eu criei, por exemplo, assim, né? Os brushes de clay aqui, né? Eu posso fazer uma demozinha rápida aqui também. Da hora. Então, aqui, por exemplo, vamos fazer um Polymesh 3D aqui. Deixa eu ver, Make Polymesh 3D. Vamos subdividir isso aqui para ter mais resolução. Então, esses brushes aqui, por exemplo, foram esculpidos na munheca também, usando esse tipo de coisa. Então, você vê, é um brush super simples, né? Para dar essa impressão que foi cavado na argila, né? Como se fosse tipo uma marca de um dedo, né? Que criou tipo a bordinha ali e tal, né? Daí tem outros aqui, por exemplo, né? Outro tipo de marca, né? Assim, ó. Nossa, lembra, né? Bastante clay tradicional mesmo. Bastante clay build-up ali, né? Usado. Daí você tem, por exemplo, aqui a parte de... Quando você vai fazer aqui colocar umas partes assim, uns cracks, né? Sensacional. Né? Tipo de coisa assim. E é tudo esculpido com ferramentas assim básicas, né? Agora esse aqui foi na verdade, eu peguei uma impressão digital que eu achei na internet, né? Foda. Então esse aqui, peguei uma impressão digital, mas você vê que em vez de fazer a coisa plana, eu criei esse lado aqui um pouco mais profundo do que esse lado, porque eu queria dar a impressão que a pressão do dedo está sendo exercida ali, entendeu? Sim. Então tem um pouquinho de tipo fazendo um pouquinho de smudge ali, né? Então é aquela coisa, né? Quando eu falo para as pessoas, quando eu tô ensinando eles, tem esse aqui também que é bem simples, mas é bem efetivo assim para criar alguns layers assim. Eu coloco tipo assim vários uns sobre os outros, né? Para dar a impressão que está sendo, né, que tá criando esses layers assim de clay. E depois tem essa parte aqui que é a parte das marcas mesmo, né? Nossa. Quando eu tô esculpindo aqui, né, você vê ali, por exemplo, o alfa que eu criei foi uma escultura, né, de um pedacinho desse aqui que foi só colocado, por exemplo, com em vez de fazer, por exemplo, aqui um drag rectangle, né, que na verdade só faria isso daqui. Deixa eu mostrar ele só com drag rectangle. Na verdade, isso aqui foi praticamente o que eu esculpi. Tá muito profundo. Vai ser, tipo, sei lá, 70. Então, alguma coisa assim, né, que foi esculpido. E isso foi transformado num brush depois, né? Sim. E daí, com isso, você consegue fazer essas marcas, né? Sensacional. Então, aqui, você tem que achar aqui, por exemplo, a profundidade, né? Então, com isso, deixa eu só mostrar aqui alguns exemplos. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Acho que o meu ArtStation seria mais fácil de ver. Deixa eu ver aqui. O Andrezão tá online. André Castro. André Castro, rapaz, celebridade. Esse cara é um gostoso. Deixa eu ver aqui. Então aqui, por exemplo, essas paradas de clay, né? Aqui tem um exemplo, né, dos resultados desses clays exatos, né? Então aqui, se você olhar, por exemplo, você vai identificar vários dessas... Deixa eu ver aqui, View Image. Vários desses coisas, por exemplo, os layerzinhos que eu estava fazendo agora, né? Os arranhões ali, né? Tem várias coisas aqui que foram usadas. Se você prestar atenção, você vai achar as impressões digitais também, em alguns deles. Deixa eu ver se eu volto aqui. Então, aqui, por exemplo, acabei de mostrar a marca ali, né? Isso aí me fez lembrar que na rádio você comentou que quando você posta, aí tem um pessoal que é de escultura tradicional em clay que acha que é uma escultura sua em clay, né? Não. E vários seguidores no Instagram, né, que os caras me seguem porque eles acharam, assim, a princípio que eu era um escultor tradicional, mas acabaram ficando porque eles...
é uma coisa bacana, né, cara? Assim, quando você percebe que a briga acaba um pouco, sabe? Quando eles percebem, assim, que o trabalho é mais importante do que a mídia, né? Assim, as ideias são mais importantes, que é o que importa no final da história, né? Porque quando você posta um trabalho online, mesmo que seja uma foto de uma escultura real, para toda essa, né? Para quem tá olhando, não passa de uma imagem 2D, na verdade, né? Você não tá na presença daquela peça em 3D, né? A escultura real. Então acaba que tudo é a mesma coisa, sabe? Então, se você gosta da escultura em si, acaba que o povo ficou por conta de gostar das minhas esculturas, assim, independente da mídia, né? Claro. Agora, o que eu faço também para enganar o pessoal, é claro, né? Eu utilizo algumas técnicas que são usadas em escultura tradicional. Por exemplo, assim, constantemente eu vou e marco, né? Por exemplo, assim, as linhas centrais, né? Faço um sketch, por exemplo, ao redor dos olhos, assim, tipo assim, como se eu tivesse prestes a resolver aquela área, né? Com tipo, refinar aquela área mais tarde, mas na verdade deixando bem rough, assim, de propósito, né? Para o pessoal sentir que é uma escultura tradicional, né? A mesma coisa com esse cara aqui, né? E são renders, assim, que na verdade eu faço a escultura do personagem, só os sketches, na verdade, né? E depois eu adiciono essa coisa, né? De colocar essas marcas, né? Pra dar essa impressão que é uma coisa mais tradicional. Esse cara aqui, na verdade, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Caveman. Tem um aqui que eu postei que era só a imagem do ZBrush mesmo, né? Então no ZBrush é assim que parecia, né? O povo falou assim, parece o Willem Dafoe, né? Nossa, aquele ator, parece. Com o bocão, né? Sim. Então é tipo assim, pra dar a impressão que é uma coisa assim esculpida tradicional, né? Então aqui no ZBrush mesmo, depois renderizado, claro, você vai ficar, né? Você vê ali aqueles crackzinhos que eu coloquei ali, né? Sim. Não é só fazer o brush, na verdade, né? Criar o brush é uma parte dele. É saber aonde utilizar o brush, qual é que é a coerência, né? Quando você utiliza para parecer uma coisa realista também, né? A parte de escala também, né? Se você vai colocar uma impressão digital, né? Qual é o tamanho da escultura se fosse real, né? Claro. Se você colocar uma impressão digital gigante, vai parecer que o personagem é muito pequenininho. Se colocar menorzinho, vai parecer que é tipo life size, né? Claro. Então quando eu tô ensinando lá pros alunos, cara, esse tipo de coisa, o que eu falo para eles é assim, tenta imaginar que você tá tocando uma escultura real, entendeu? Qual é a sensação que você vai ter na sua pele quando, no seu dedo, por exemplo, você vai colocar, por exemplo, coloca o seu dedo assim sobre os lábios, né? Se você estiver tocando esses lábios, né, qual é a sensação que você vai estar percebendo, por exemplo, né? Vai ser só tipo esses detalhezinhos finos, ou você vai ter alguns detalhes um pouco maiores, né? Tipo as formas secundárias também, né? Então é aquela coisa, né? Tentar emular a sensação real nesse mundo virtual que a gente tem, né? A gente ainda não tem uma tecnologia bacana, por exemplo, para ter force feedback, né, nos teus dedos, por exemplo, para você parecer que você está esculpindo, mas eu acho que vai chegar em breve, sabe? Mas é isso, cara. Por exemplo, esses poros todos que eu fiz, né? Você vai ver vários dos meus alunos, às vezes, eles postam os trabalhos e só tem poros, né? Daí você olha e você, pô, não tá muito realista, cara. Assim, é só poros, né? Parece meio artificial o negócio. É porque os poros são só, na verdade, só o primeiro passe, né? Depois você vai ter que ver, por exemplo, né? Vai ter que esculpir essas rugas minúsculas, né? Que conectam esses poros, né? Depois vão ter algumas rugas um pouco maiores também, né? E é isso, sabe? Tem vários passos envolvidos, né? Tem um site que eu utilizo que chama... acho que... Deixa eu ver se eu acho aqui.